250 bilhões de galáxias, cada uma com 300 bilhões de estrelas. Sistemas projetados que operam de jeito próprio e em perfeita harmonia. Terra, o planeta que ocupa uma pequena parte do universo e que foi planejado nos mínimos detalhes para ter vida. No programa de hoje, você vai conhecer a verdadeira origem dos seres vivos e compreender por que a vida não é resultado de meras coincidências. A série De Olho nas Origens começa agora. Uma pessoa investigando o universo encontrará 250 bilhões de galáxias, cada uma com 300 bilhões de estrelas. Cada um desses sistemas opera de modo próprio em harmonia com leis específicas. Existe um plano, um propósito e um equilíbrio em cada parte do universo. A Terra ocupa uma minúscula parte deste vasto universo e também tem sistemas perfeitamente projetados, incorporando um equilíbrio delicado e extremamente complexo. Diferente de qualquer outro corpo celeste, sua atmosfera e superfície sustentam a vida. Cobrindo a maior parte da superfície da Terra, a água é um dos elementos básicos da vida. A temperatura, a órbita, a superfície da Terra, tudo demonstra que esse planeta foi planejado nos mínimos detalhes para ter vida. Nosso extraordinário planeta é o lar de uma diversidade natural incrível. Milhões de diferentes plantas e espécies animais vivem aqui em perfeita harmonia. Esta harmonia é tão perfeitamente estabelecida que é capaz de permanecer intacta, a menos que haja intervenção humana. Mas como estes sistemas e seres vivos surgiram? Quando os seres vivos da Terra são examinados, um propósito claro é percebido. Cada ser vivo é dotado de sistemas extremamente complexos que capacitam-no a desempenhar o seu papel para benefício do sistema como um todo.
A teoria da evolução, lançada no século XIX, nega o claro fato da criação. Esta teoria sustenta que as espécies biológicas não foram criadas por Deus, mas vieram a existir como resultado de processos naturais, frutos do acaso. O originador dessa teoria foi um naturalista amador chamado Charles Darwin. Darwin expôs sua teoria no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. O livro de Darwin alcançou imediato sucesso, mas sua popularidade deveu-se mais às implicações ideológicas do que ao seu valor científico. As ideias de Darwin forneceram grande apoio à filosofia materialista que negava a existência de Deus. A teoria de Darwin dizia que todas as espécies vieram de um ancestral comum, fruto de mudanças cumulativas ocorridas durante longos períodos de tempo. Darwin não forneceu nenhuma evidência sólida para provar esta afirmação. Na verdade, ele próprio estava ciente dos muitos fatos que invalidavam sua teoria. A esperança de Darwin era que estas dificuldades seriam solucionadas, com novas descobertas científicas. Mas, de fato, os avanços na ciência vieram refutar as teses de Darwin, uma a uma. Darwin propôs que todas as espécies evoluíram de um ancestral comum. Mas como este primeiro ser vivo passou a existir? Darwin não tocou neste assunto em todo o seu livro. Ele nem mesmo percebeu que este era um dos maiores empecilhos à sua teoria. A ciência dos seus dias supunha que a vida tinha uma estrutura muito simples. De acordo com a teoria da geração espontânea, popular desde a Idade Média, acreditava-se que seres vivos poderiam surgir de matéria inorgânica. Era comum a ideia de que sapos surgiam espontaneamente da lama e insetos de restos de comida. Alguns curiosos experimentos foram feitos para provar estas teorias. Nos dias de Darwin era muito comum a crença de que os micróbios surgiam facilmente de matéria não viva. Mas 5 anos depois da publicação de Origem das Espécies, o famoso biologista francês Louis Pasteur cientificamente refutou estes mitos que serviam de base para a evolução. Depois de intensos estudos e experimentos, Pasteur concluiu o seguinte: pode a matéria se auto-organizar? Não. Hoje não existe nenhuma circunstância conhecida pela qual se possa afirmar que seres microscópicos tenham surgido sem progenitores semelhantes a eles. O primeiro evolucionista a discutir o assunto da origem da vida no século XX foi o biologista russo Alexandre Oparin. Seu objetivo era explicar como poderia ter surgido a primeira célula, o ancestral comum de todos os seres vivos, de acordo com a teoria da evolução. Na década de 30, Oparin formulou numerosas teorias para mostrar como a primeira célula viva poderia surgir por acaso de matéria inanimada. Na verdade, seus esforços terminaram em fracasso, e o próprio Oparin teve que confessar. Infelizmente, a origem da célula permanece uma incógnita. Este é o aspecto mais obscuro da teoria da evolução. Evolucionistas que vieram depois de Oparin realizaram experimentos a fim de encontrar uma explicação evolucionista para a origem da vida. O mais famoso destes experimentos foi dirigido pelo químico americano Stanley Miller em 1953. Miller obteve poucas moléculas orgânicas ao desencadear uma reação entre gases que ele afirmava haverem estado presentes na primitiva atmosfera terrestre. Naquele tempo, este experimento foi considerado como uma prova científica a favor da evolução. Novas descobertas demonstraram que gases usados no